Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 9. Provérbios de Salomão 9. A partir do verso 6. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, a afronta toma para si. E o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida te acrescentarão. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer por esse momento tão precioso de estarmos na sua casa e, Senhor, com liberdade falando da sua palavra. Peço que o Senhor abençoe todas as almas que estão aqui nessa noite, abrindo-lhes, Senhor, o coração, a mente, abrindo-lhes também o seu entendimento para com a sua palavra. Santo Deus, perdoe, Senhor, os meus pecados, as minhas faltas e as minhas transgressões. Obrigado, Pai, pela salvação que temos em Cristo, que verteu o seu sangue e nos remiu de nossos pecados. Obrigado pela salvação, pela graça, e por compreendermos ela, Senhor. Santo Deus, também te peço por aqueles irmãos que, por algum motivo, Senhor, eles não puderam estar aqui, mas te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor esteja os guardando e suprindo as suas necessidades. E aonde quer que eles estejam, ó Pai querido, estejam, Senhor, lembrando deste momento, esse momento da tua igreja, do teu povo e da tua palavra. Cuida dos enfermos, dos órfãos, dos necessitados. Abençoa, Senhor, a tua palavra que vai ser pregada. Dá sabedoria ao teu servo. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos nessa noite sobre aquilo que Salomão ele escreveu quando ele citou o versículo 10 em Provérbios 1:7, também fala a mesma coisa.
que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O salmo que foi lido, aliás, o provérbio que foi lido aqui hoje, Provérbios 2, do versículo 1 ao 11, falou sobre o entendimento, que o Senhor dá sabedoria, que o Senhor dá prudência. E quando nós lemos aqui, a partir do versículo 6, então o Salomão ele está dizendo assim: se você ficar repreendendo o insensato, o louco, ele não quer te ouvir, ele não quer ouvir a palavra de Deus. E já tem mais, você vai receber todas as manchas dele, porque tudo que ele tem que não presta, ele acha que todo mundo é assim, e ele vai jogar sobre você. Mas quando ele fala no versículo 9 sobre a instrução ao sábio, e ele vai ficar mais sábio, ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ciência do santo é a prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, anos de vida te acrescentarão. Então, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, ele não só traz sabedoria, mas ele traz também fonte de vida, fonte de bênçãos. O temor do Senhor é aquilo que refreia o homem. E esse temor de Deus, temor a Deus, não é muito pregado dentro das igrejas, porque não traz ibope. Porque quando você vai falar que o homem precisa temer a Deus, então ele não gosta, porque ele não quer ser ameaçado, ele não quer ser intimidado, ele não quer ser obediente, então ele não quer se curvar a esse Deus. E a sensação que nós temos, no mundo que nós vivemos, na atualidade, é uma sensação do quê? Por que a criminalidade cresce? Ah, porque falta escola. Ah, é porque das crianças. Ah, é por causa do governo. Nós nunca tivemos um governo que ajudasse tantas pessoas como nós temos hoje. Ninguém pode reclamar. E aí, meus irmãos, a questão é falta de temor. Quando você vai buscar a informação, o IBGE, a partir de 1984, ele tem feito um estudo acerca do divórcio no Brasil. E de 1984 até 2012 bateu o recorde. Você faz ideia de quantos divórcios teve em 2012? 355 mil. Sabe por quê? Porque a lei ficou fácil. Ficou fácil o camarada ir lá no cartório e rasgar o papel. Pois é. No ano de 2010, teve 243.224. De 2010 para 2012, teve um crescimento de 45,6% de divórcio. Porque falta temor. Porque falta sabedoria. Porque falta entendimento de Deus, porque falta conhecimento da palavra de Deus, porque falta temer esse Deus. Sabe por que fica fácil? Porque o homem perdeu o temor de Deus. O pecado já se tornou normal, cotidiano, ele peca e ele não tem nenhum constrangimento contra isso.
E aí aumenta a iniquidade. E aí quando você olha na Bíblia, e por que isso acontece? Muito bem, nós temos no nosso Brasil, o nosso sistema carcerário hoje, a última pesquisa que foi feita sobre ele, nós temos 550 mil presos. A população de preso de 1992 para 2012, em 2 décadas, aumentou 289%. Isso significa que daqui mais 2 décadas, provavelmente, nós teremos, se Jesus não voltar, quase 2 milhões de presos. Sabe por que isso aumenta? Aumenta porque tem falta de temor de Deus, porque os crentes não temem a Deus, porque até mesmo aqueles que estão assentados dentro da casa de Deus, eles não têm um pingo de temor a Deus. Porque nós temos uma sensação, a mesma do camarada que comete o delito: impunidade. Nós achamos que Deus não vai nos punir. Nós temos essa sensação que nem o camarada que está preso, que ele vai sair, ele vai cometer o delito e não tem justiça para ele. Os crentes estão assim, eles têm essa sensação que Deus não vai punir eles, porque eles esquecem que Deus é juiz, justo, reto. Algumas vezes eu penso, meus irmãos, que os cristãos da nossa atualidade, eles são igual ao povo do Caim. A geração de Caim cresceu, ele matou o Abel, ele teve um filho chamado Enoque, ele construiu uma cidade, ele foi construindo outra, ele foi crescendo, o povo foi aumentando, não tem justiça em cima deles, até o dia que Deus mandou o dilúvio e afogou todos eles. Você pensa que Deus não está vendo e que Deus não vai cobrar. Você pensa isso, só que você está errado. O temor do Senhor é o princípio. E nós temos 2 vertentes no temor de Deus. Só duas, claras dentro da Bíblia. Primeira vertente: o temor de Deus é para você ter medo. Ter medo. O pessoal de Sodoma e Gomorra, eles achavam que eles iam continuar na prostituição, na sodomia, pecando contra Deus, e não ia acontecer nada, até o dia que Deus mandou os anjos e fogo e enxofre caiu do céu e todos foram destruídos. Mas nós temos essa sensação que Deus não vai nos cobrar. Nós temos essa sensação de impunidade, que eu posso pecar contra Deus deliberadamente e eu não fico nem constrangido. Mas não foi assim que aconteceu com a geração de Caim, não foi assim que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quando o Israel de Deus está dentro do Egito, o que o faraó fazia com os meninos? Jogava eles no rio, jogava eles no rio Nilo, morrer afogado, e depois de afogado, comida de crocodilo. Muito bem, Deus não está vendo, Deus não vai punir, não vai. Quando o faraó saiu atrás do Israel e parou diante do Mar Vermelho, e Deus abriu o Mar Vermelho, Israel passou a seco. Quando todos os cavaleiros, os carros de faraó e ele dentro estavam no meio do mar, o que Deus fez com o mar? Afogou todos eles. Então você pensa que Deus não vai cobrar o homem. Você está enganado.
É por isso que falta temor de Deus. A pessoa não tem medo de Deus. As crianças hoje, meus irmãos, eles não têm medo. Não tem. Não tem temor, não tem medo. Se a primeira vertente do temor de Deus é o medo, a segunda vertente é a reverência. É você honrar a Deus, é você respeitar a Deus, é você, quando abrir a sua boca, você lembrar de Deus, quando você olhar, você lembrar de Deus, quando você pensar, você lembrar de Deus, quando você acordar, você lembrar de Deus. O Brasil hoje tem a quarta população de preso no mundo, mas não é o país colocado no ranking de quarto lugar em termos de população, porque a China tem 1 bilhão e 300 milhões, a Índia tem mais de 1 bilhão, os Estados Unidos têm mais de 350 milhões de habitantes. Então o nosso Brasil, ele é pequeno, mas a iniquidade cresce, o pecado aumenta, porque não tem temor de Deus. Então eu posso fazer o que eu quero, porque Deus, ele não vai me corrigir. Você está enganado. Abra sua Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Quando o Senhor Jesus, falando com a sua igreja, seus discípulos, ele disse assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, quem que você tem que temer? Você precisa temer a Deus, que pode fazer não somente a alma, mas como o corpo perecer no fogo do inferno pela eternidade. Mas porque falta temor de Deus, a pessoa acha que Deus não vai pegar ele. É aquele senso a sensação da impunidade, não é? Você sabe o que a pessoa tem na cabeça? Não, eu estou bem. Eu estou bem, eu tenho a minha casa, eu tenho meu emprego, né? Eu sirvo a Deus assim, meio qualquer jeito. E ele acha que Deus não está vendo e que Deus não vai trazer isso à conta. Ah, mas vai. E aí Jesus, olhando para os seus discípulos, ele diz assim: vocês têm que ter medo daquele que tanto pode matar o corpo quanto mandar a alma para o inferno. E lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi pregar para Cornélio, Pedro deixou uma coisa bem clara para Cornélio: o Deus que me mandou pregar, ele é um Deus, ele é juiz, tanto dos vivos quanto dos mortos. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Marca aí. Pedro deixou claro para Cornélio: o Deus que me mandou pregar para você, ele diz que ele é juiz dos vivos e dos mortos. Então não pense você que você vai ficar impune. Pensa você não. Mas Deus é amor, pastor. Claro que é. Mas o livro de Hebreus, capítulo 12, diz que Deus é fogo consumidor. Quando aqueles homens de Israel desdenharam de Deus, 600 mil ficaram no deserto por causa da rebeldia.
A pessoa acha que não vai ter que acertar conta com Deus. E nós temos a outra vertente do temor do Senhor, que não somente é o princípio da sabedoria, mas também é a fonte de vida, é a bênção, é o freio. E hoje, quando você olha, e você está aí no meio da sociedade, aí você vai num postinho aqui de saúde, aqui ó, no dia em que a ginecologista vem aí, tem uma fila de menininha de 13 anos, grávida. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no tempo do profeta Malaquias, capítulo 1. Você está em Mateus aí, volta um pouquinho. Malaquias, capítulo 1. Versículo 6. Malaquias 1:6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, aonde está a minha honra? No tempo de Malaquias, meus irmãos, não somente o sacerdócio, mas também como o povo comum, estavam todos sem o temor de Deus. Eles não temiam a Deus, eles não obedeciam a Deus, eles não querem ouvir a Deus, eles não querem obedecer ao Senhor, e muito menos a sua palavra. Então Deus está perguntando para eles assim: eu sou o pai, aonde está a minha honra? Aonde está a sua reverência com Deus? Fala para mim, aonde que está? Aonde está a sua conduta cristã? A fé que um dia você professou, aonde que ela está? Quando você honra a Deus? Quando senta no banco da igreja? E aí o Malaquias, ele continua falando. Capítulo 1, versículo 6. Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Aonde está o temor a Deus? Aonde se encontra no coração do homem, no meio das conversas errôneas, naquelas piadinhas que você ouve sem graça, e aí você ri, concorda? Aonde está o temor de Deus quando você vai falar com as pessoas e você tem o mesmo palavreado delas? Aonde está o seu temor de Deus quando você encontra o seu companheiro de serviço e incentiva ele a não vir na igreja? Onde está o temor de Deus? Onde está a sua vida? O temor de Deus, ele não tem sido pregado dentro das igrejas. Por quê, meus irmãos? Porque a pessoa está vivendo como o pessoal que está lá preso, ou aquele que está cometendo delito aqui fora. A sensação de impunidade é muito grande. Então eu posso assistir o programa que eu quiser, eu posso ver o que eu quiser, eu posso ir no dia do culto que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai ter problema. Eu posso pegar o meu domingo e fazer qualquer outra coisa, menos ir na igreja. Oxa! Se eu sou o Senhor, Deus está perguntando, eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Aonde está em você o temor de Deus? E aí o Malaquias, ele continua dizendo: diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? No tempo de Malaquias, meus irmãos, os homens eram indignos, os homens eram terríveis,
O temor de Deus tinha se afastado do seu coração. Eram mentirosos, bandidos. Mas eles iam lá no templo. Eles iam lá. Eles frequentavam o templo. Eles iam lá no dia de culto. Mas a conduta deles não mostrava um pingo de temor a Deus. Não tem. Aonde que está? Faça essa pergunta dentro do seu coração. Aonde está o temor que deveria ser de Deus? Onde que ele se encontra? E Deus não vai deixar passar. Deus, ele não vai deixar passar o homem sem cobrá-lo. No Salmo 36, abre a sua Bíblia, Salmo 36. Salmo 36, versículo 1. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante o quê? Não tem temor de Deus nos olhos das pessoas, meus irmãos. Eles não temem a Deus. O temor de Deus, diz Salomão, que é o princípio da sabedoria, mas não somente o princípio da sabedoria, mas também a fonte de vida, porque por ele se multiplicam os meus dias e os meus anos serão acrescentados. A sabedoria dá entendimento ao homem, a sabedoria refreia ele do mal. O temor de Deus faz isso. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Gênesis, capítulo 39. O temor de Deus refreia o homem. E aí, quando você escuta aquelas histórias, o marido da fulana largou dela. Por quê? Porque não tem temor de Deus. Como é que vai refrear o homem, meus irmãos? Como é que Deus vai refrear você? Se você não tem temor de Deus, você vai fazer qualquer coisa. Capítulo 39, versículo 7. A história do José. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou a mim tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra quem? Pecaria contra Deus. O José, ele nem citou o nome de Potifar. Ele nem falou assim: eu vou pecar contra você, Potifar. Ele falou para a esposa dele: eu vou pecar contra o seu marido. O temor de José olhou para aquela mulher e disse: eu vou fazer um tão mal contra Deus. Eu vou fazer isso contra Deus? Não. Mas cadê o temor de Deus na vida dos homens? Aonde está ele, meus irmãos? O Malaquias está perguntando lá: cadê? Abra sua Bíblia.
Romanos capítulo 3. O apóstolo Paulo vai fazer a citação do Salmo 36, do versículo 1. O temor do Senhor, Romanos capítulo 3, é o princípio da sabedoria, mas não somente da sabedoria, mas também da vida, das bênçãos. O temor do Senhor é aquele que freia o coração dos homens e de sua maldade. Capítulo 3 de Romanos, versículo 14. O Jaboca, aqui Paulo está falando sobre a natureza decaída do homem. O Jaboca está cheio de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros. Olha, os pés das pessoas, eles são ligeiros para fazer o errado, não o certo. Tem pessoa que ele anda, meus irmãos, ele sai daqui do bairro, vai não sei aonde, mas para Deus não vai daqui ali, ó. E aí Paulo ele continua dizendo: em seus caminhos a destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz. Versículo 18: não há temor de Deus diante dos seus olhos. O temor do Senhor não é só para sabedoria, mas é para a vida, é para refrear. É aquele homem chamado José que está dentro da casa do seu Senhor e ele olha para a esposa do Senhor e fala assim: mas eu vou pecar contra Deus. É o temor de Deus que caiu sobre ele e que ele tinha na sua vida. Ah, pastor, mas não valeu de nada. Ele caiu na prisão. Muito bem. E da prisão ele saiu para ser o rei do Egito. Pois é. O que nós vamos fazer, meus irmãos? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A falta de temor a Deus de Ananias e Safira os matou. A mentira, o engano. Se o temor de Deus, meus irmãos, é o princípio da sabedoria, fonte de vida, de bênçãos, também é aquilo que refreia o homem. Aqui, versículo 1: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava no teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. As almas que ouviram o caso de Ananias e Safira, caiu sobre eles o temor de Deus. Nós não vamos mentir para Deus, porque se a gente mentir para Deus, Deus ele vai cobrar a nossa mentira. A falta de temor matou Ananias, mas encheu o coração dos outros discípulos, dos outros servos do Senhor, do temor de Deus. E também a Safira morreu também, porque estava de comum acordo com a mentira. Aonde está o temor de Deus, meus irmãos? Na vida dos denominados crentes. Onde está? Pelas leis do nosso país, você não pode repreender uma criança. Se o seu filho chegar lá na escola e falar que você bateu nele, vai lá, a justiça vai lá na porta da sua casa.
Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem temor de Deus. Sabe por que as crianças são rebeldes e não obedecem? Porque não tem temor. Mas lembre-se de uma coisa: o nosso Deus, Ele é juiz dos vivos e dos mortos, e Ele vai pedir conta de cada um. Volte a sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 9, só que versículo 1 agora. Quando o Senhor Jesus contou, Provérbios 9:1, aquela parábola da grande ceia, onde Ele preparou todas as coisas, deixou tudo pronto, preparado, e aí Ele mandou os seus servos convidar as pessoas. Aí chegou no primeiro: está tudo pronto lá? Ah não, eu comprei um campo, hein? Aí o outro: eu comprei uma junta de boi. Aí o outro: eu casei. Aí a pergunta é, meus irmãos, o que vale adquirir coisas sem temor de Deus? O que vale você casar, o seu casamento sem temor de Deus? O que vale isso? Fala para mim. Casamento sem temor de Deus é um trem desgovernado. Mas os homens diziam: nos tenha por desculpado que nós não vamos, porque nós compramos um campo, nós compramos uma junta de boi, e nós não vamos lá na sua ceia. Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Provérbios 9:1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria já edificou a sua casa, porque se você tem o temor de Deus, a sabedoria já edificou a sua casa. Porque o Salmo 127, versículo 1 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não edificar a sua casa, se o temor, mas a sabedoria já edificou a sua casa. Isso se você tiver temor de Deus. Honrar, respeitar, reverenciar a Deus, temer a Deus, porque muito na Bíblia você lê: tu és terrível, Senhor. O Senhor é temível. Quando o povo de Deus entrou pelo sul para conquistar o Canaã, qual foi a primeira cidade? Jericó. Como é que eles estavam? Tranquilos? Sossegados? Calmos? Eles estavam morrendo de medo de Deus. Eles fecharam as portas, eles cerraram o muro, porque eles ouviram tudo o que Deus fez, então eles estavam morrendo de medo de Deus. Mas as pessoas hoje têm aquela sensação de impunidade. A sabedoria já edificou sua casa, e a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis novamente, agora no capítulo 20. Nós vamos fazer uma leitura de Abraão com Abimeleque. Livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz,
de Sur, peregrinou em Gerar, e havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e lhe disse: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque, ainda que se não tinha chegado a ela, eu já vi pastor dizer que Sara foi tomada por Abimeleque. Eu acho que ele não leu o texto. Versículo 4. Por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa? E não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. Disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Quantas vezes Deus impede você de pecar? Eu tenho impedido você de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher do seu marido, porque é profeta, e rogará por ti, para que vivas. E se não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras aos seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? O crente que foi mentir. Aonde está o temor de Deus, meus irmãos? Abimeleque pergunta para ele: o que você fez, rapaz? E pequei contra ti para trazer sobre mim o reino, tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar. Tinha mais temor de Deus no coração de Abimeleque do que no coração de Abraão. Eles me matarão por amor da minha mulher, e na verdade ela também é minha irmã, a desculpa esfarrapada, filha do meu pai, mas não filha de minha mãe. Então veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu disse: seja esta graça que me farás em todo lugar aonde viermos, dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas e servos e servas, e deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habite aonde for bom aos teus olhos. E Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu aos olhos para todos os que contigo estão, até para com todos os outros, e estás advertida. Orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, sua mulher, suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente a madre da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. O que aconteceu com o temor do Senhor? Quando Abimeleque ouviu as palavras de Deus, ele temeu em seu coração, ele devolveu a Sara. Deus lhe deu saúde, não somente a ele, mas sua mulher, suas servas. Tem bênção em temer a Deus. Tem bênção de Deus em temer a Deus e a sua palavra. Pena, meus irmãos, que nós não compreendemos todas essas coisas. Que nossas vidas espirituais
vão sendo modeladas pelas coisas da televisão, pelas coisas do mundo. Mas da mesma maneira que o temor de Deus freou José, freou também o Abimeleque. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com temor e piedade. Porque o nosso Deus, versículo 29, Ele é um fogo consumidor. O autor do livro de Hebreus está dizendo que nós devemos servir a Deus de uma maneira agradável a Ele. E o que Deus requer dos seus servos? O temor. O temor na condução da sua vida, o temor na condução da sua família, o temor na condução dos seus filhos. Como você vai criar os seus filhos? Porque se seus filhos olharem para você e eles não conseguirem enxergar o temor de Deus, não pense você que eles vão obedecer a Deus, porque não vão. E o autor de Hebreus ainda enfatiza o porquê nós devemos servir a Deus com temor, com reverência e piedade. Versículo 29. Porque o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Vamos lembrar do versículo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a fonte de vida. O temor do Senhor é o princípio das bênçãos. O temor do Senhor é o que refreia a nossa vida do mal. Porque senão, meus irmãos, nós vamos ser aqueles uns que nos happy hours da vida vamos estar fazendo a vontade não do Senhor e não entendendo a Deus. Quero dizer para os irmãos que essa sensação de impunidade vai chegar o dia que você vai lamentar ela. O temor do Senhor, princípio. Teme a Deus. O nosso Deus, Ele é um juiz. Não pense você que Deus, Ele é um homem com a camisa de futebol americano, com um bonezinho na cabeça, que vai deixar você fazer o que você quiser. Não é assim com Deus. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos crescia por causa de quê, meus irmãos? Por causa do temor de Deus.
vamos orar ao Pai Celestial. Pai bendito, Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer pela Tua palavra que vem falar ao nosso coração e que possamos mesmo, Senhor, ter esse temor, esse santo temor dentro de nosso coração, verdadeiramente nas nossas vidas, que possamos olhar para os céus e entender, Pai, que na glória aonde o Senhor está e habita, os anjos, eles cantam: Santo, Santo é o seu nome. Pai querido, coloque a cada dia, Senhor, o temor dentro de nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, nos tornarmos insensatos, nécios, homens e mulheres que não querem ouvir a sua repreensão, mas nos torne, Senhor, a cada dia mais sábios. Nos ajuda, Senhor, a chegar diante do trono da Tua graça, como aquele que tem o temor, como aquele, Senhor, que não quer nem olhar para os céus. Senhor, nos ajuda a cada dia a sermos obedientes à Tua palavra. Refreie a nossa vida contra o pecado, Senhor, pelo Teu temor. Que o Teu temor, Senhor, ele possa adentrar aos corações, Senhor, e às almas que estão aqui nesta noite, para aprender, Senhor Deus, a Te temer, Senhor, a Te reverenciar, a Te honrar. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Abençoe o Teu povo, Tua igreja. Cuida dos irmãos que estão viajando. Cuida de todas as almas que estão aqui, Senhor, e os abençoe, Pai. Cuida das crianças, do crescimento delas. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, os nossos filhos, as nossas crianças. Obrigado, Senhor, pela escola bíblica. Obrigado pelas crianças, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Santo Deus, derrame as Tuas bênçãos sobre o Seu povo. Peço que o Senhor abençoe o Seu Vítor e o Senhor cuide dele, Pai, com a Sua misericórdia. Pai amado, despeça-nos com a Sua paz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos. Quero agradecer a todos. E vamos lembrar sempre do temor de Deus. Obedecer Sua palavra. Nós temos aqui, nós não temos nenhum visitante, que não é a primeira vez. Dona Maria já veio na quinta-feira, veio hoje de novo. Que Deus abençoe a senhora ricamente. Bom, os demais irmãos já são todos conhecidos. Nós temos aqui sim, pela primeira vez, nós temos aqui uma querida. Presente ela para nós, por favor. Jennifer, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Nosso garotão aí já está na escola bíblica hoje aí, ó. Afirme aí. Tudo bem. Deus abençoe. Muito bem. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Vão em paz.